Olá, alunos, meu nome é Adriana, sou coordenadora do Instituto Logos e hoje nós vamos estar falando sobre as normas da BNT, que eu acredito que seja um assunto de muita dúvida, para a maioria dos alunos. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu dividi essas normas em duas partes: formatação e elementos, que é o que a gente vai estar falando agora, e vou gravar um outro vídeo a respeito de citações e referências. Mesmo dividindo, eu acredito que o vídeo ainda fique muito extenso. Depois eu vou disponibilizar todo esse material, esses slides das videoaulas no nosso site. É só você ir lá na área de downloads. As normas que compõem a BNT, as regras para apresentação de trabalho, são essas aqui. Se vocês tiverem interesse de estar baixando, procurando no Google e tá lendo, eu acho que é interessante, tá? Essa parte aqui, que nós estamos vendo, é um resumo daquelas normas. Primeira coisa, formatação. O documento tem que ser no formato A4, que é esse tamanho aqui, 210 por 297 milímetros. A fonte do trabalho é Arial Times New Roman. Eu particularmente prefiro Arial, por quê? Porque a Arial é uma fonte maior, então você acaba ganhando mais folhas e aí é melhor para você, que você tem que escrever menos na hora de estar fazendo um trabalho, porque tem a quantidade de páginas mínimas que você tem que estar escrevendo, tanto no artigo como na monografia, então é interessante utilizar Arial. A cor tem que ser preta, não existe trabalho acadêmico com outras cores, tá? Não precisa ficar enfeitando, colocando de azul um trecho, não. É tudo preto e branco. O tamanho da letra é 12. Agora, tem alguns lugares que a gente vai ver mais pra frente, que você vai utilizar o 10 e o 14. Mas o trabalho em si, a fonte Arial, preta, no tamanho 12. Toda vez que você for fazer um parágrafo, você tem que soltar um espaçozinho de 1,25 centímetros. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lembrando que eu ainda vou gravar um outro vídeo, no Word, como faz essa formatação aí. O espaçamento entre linhas, ou seja, o espaço entre uma linha e outra tem que ser 1,5 e o alinhamento é justificado, ou seja, tem que ficar tanto à direita como à esquerda, tudo retinho, não pode ficar uma letrinha para cá, outra para lá. Eu vou mostrar daqui a pouco também. As margens do documento, à esquerda tem que ser 3 centímetros, superior 3 centímetros, direita 2 centímetros e inferior 2 centímetros. Observem isso, que eu tenho visto muitos trabalhos, que coloca 3, 3, 2, 2, mas não olha se é a esquerda, se é superior, se é a direita. Então tem que verificar isso. Então aqui eu tô mostrando um documento, aqui a parte aqui do topo, ele tem que ter 3 centímetros e embaixo, que é a inferior, 2 centímetros. Direita 3, esquerda 2. Aqui também um documento, tô colocando aqui, quantidade de centímetros, Aqui, o parágrafo que eu falei que tem que dar um espaço de 1,25. Olha aqui o espaço entre o início, o início aqui, do parágrafo e o restante do texto, Olha aqui, 1,25. Espaçamento 1,5. Tá vendo que existe entre uma linha e outra, existe um espaçozinho aqui, para a letra não ficar muito juntinha? Então, é esse espaçamento aqui, 1,5. Como eu disse, eu vou gravar um vídeo no Word para mostrar para vocês como que faz isso daqui. Quais são os elementos do trabalho acadêmico, A gente tem os elementos pré-textuais, ou seja, antes do texto do trabalho, que seria a capa, a folha de rosto, o resumo, o sumário. Os textuais, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E os pós-textuais, que são as referências e os anexos e os formulários opcionais aqui que a gente vai estar falando sobre eles.
Quais que são os elementos que compõem um trabalho acadêmico pelas regras da BNT? Capa, que é obrigatório, tem a lombada. Então, vocês vão ver aqui, ó, o que eu coloquei aqui. Tudo se é opcional ou se é obrigatório. Folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais, bibliografia, glossário, apêndice, anexo e índice. Então, nós vamos ver cada um desses elementos aqui individualmente. Aqui, ó, estou colocando todos os elementos em ordem. Observa que aqui, ó, tem a capa. Depois eu tenho aqui, ó, da folha de rosto até o sumário, ele não tem numeração de página, ó. Não tem numeração de página, mas eles contam como número de páginas. A capa é a única que não vai contar como número de páginas. Então, aqui, ó, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No sumário, me deu, até o sumário, da folha de rosto até o sumário, me deu 11 páginas. Tá vendo que eu não estou contando a capa? Então, o número de páginas a partir da introdução já vai ser o 12, porque aqui eu tenho 11 páginas, entenderam? Não é numerada, mas conta. A capa não é numerada e não conta, somente a partir da introdução que você vai colocar o número, ok? A capa, como que você vai fazer a capa? Você vai colocar aqui o nome da instituição, sempre na primeira linha, tá? Arial ou Time New Roman, tamanho 12, em negrito, centralizado e maiúsculo. Observa isso aqui. Aí você vai soltar mais ou menos uns 10 espaços, tá? Tudo com entre linhas 1,5. Aí você vai colocar o seu nome, que é o nome do autor. Se for mais de um autor, né, você vai colocar os nomes de todos os autores em ordem alfabética, um em cada linha. Aí você vai colocar também em Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e maiúsculo. Vai soltar mais ou menos mais uns 10 espaços. Isso aqui vai variar por causa da quantidade de autores, tá? Aí você vai colocar o título do seu TCC ou do seu trabalho, tá? Aqui, ó, é o único que vai ser no tamanho 14, o restante vai ser tudo igual, tá? Esse aqui é tamanho 14. E embaixo, na penúltima linha e na última, você vai colocar a sua cidade, você pode colocar tracinho e o estado, por exemplo, Barroso, tracinho MG, outra Barroso barra MG, pode ser também somente Barroso, mas se você não morar nessa cidade, Barroso, você pode colocar a sua cidade, né? E aqui embaixo você vai colocar o ano, tudo em Arial, tamanho 12, né? Centralizado, negrito e maiúsculo. Folha de rosto é mais ou menos igual a capa. Aqui, só que na primeira linha você vai escrever o seu nome. Depois você vai soltar alguns espaços, vai colocar o nome da faculdade, né? Vai soltar mais alguns espaços, vai colocar o título do seu trabalho. Lembrando que é tudo aqui, ó, Arial 12, negrito, né? Centralizado e maiúsculo. Arial 12, negrito, centralizado e maiúsculo. Esse aqui também. Arial 12, negrito, centralizado e maiúsculo. Depois você vai colocar um recuo, tá? De 8 centímetros e vai colocar esse texto aqui, ó, trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial, obtenção de título de licenciado em pedagogia ou ciências biológicas ou especialização em alguma coisa. Então você vai colocar a sua habilitação e quem que foi o professor que está te orientando o TCC. E na última linha você vai colocar a cidade e o ano, igual fez na capa. Esse aqui tudo eu já falei, né? Então, ok, vou passar para frente.
Resumo, todo o trabalho, né, acadêmico, você tem que fazer um resumo, qual que foi as ideias principais ali do seu trabalho. Esse resumo não pode ocupar mais do que meia lauda, ou seja, meia página. Eu não posso fazer um resumo muito extenso, ocupando uma página inteira, tá? Então, você vai ocupar mais ou menos meia página. Aí, você vai colocar na primeira linha o título do seu trabalho, tá? Tem que ser em Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e maiúsculo. E o máximo que você pode ocupar aqui com o título seria de 3 linhas. Depois você vai colocar os dados do autor, tá? Que seria o seu. Depois você vai fazer o resumo, vai colocar o resumo, o tracinho e vai colocar o resumo aqui. O texto ele tem que ser coeso, ele não pode ser aquelas frases picadas, não. Tem muita gente que acha que resumo é só fazer uma coxa retalho, pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali e monta uma coxa retalho. Não é, tem que ser um texto coeso, apresentando a ideia central do seu trabalho. Ela vai estar em fonte Arial, tamanho 12, justificado com espaçamento 1,5. E depois você vai colocar as palavras-chave, tá? De 3 a 5 palavras que, se a pessoa pensar no seu trabalho, né? Você vai colocar a palavra aqui que refere ao seu trabalho. Então, se você estiver falando sobre educação à distância, vai colocar educação, distância. Então, você vai colocar palavras-chave. E essas palavras, elas têm que ser separadas por ponto, tá? Sumário. Essa parte aqui, ó, é um índice, né? Aonde está cada coisa do seu trabalho, onde está, quais são as páginas. Então, você vai enumerar as divisões. Tá vendo que aqui, ó, tem os capítulos, subcapítulos, seção terciária, tá vendo? Aí você vai colocar tudo e o número da página. Então, tem que ser sempre dessa forma aqui. Também vou ensinar como que faz isso no Word. A palavra sumária, ela tem que vir aqui, ó, aqui em cima, né? Com espaçamento 1,5, né? Tudo espaçamento 1,5. Ela tem que ser Arial, tamanho 12, negrito, maiúsculo. Lembrando que o primeiro item do sumário sempre vai ser a introdução. A seção primária, ou seja, onde só tem aqui um númerozinho, é o capítulo, né? Tem que vir em maiúsculo, negrito e Arial 12. Já a seção secundária, ou seja, é onde é o subitem, né? Ele está dentro do capítulo. Então, é o 2.1. Tá vendo que ela vai estar de negrito, mas não vai estar em maiúsculo mais. E a seção terciária, ou seja, ela está dentro do subcapítulo, ela não é maiúscula, ela é minúscula, só a primeira letra aqui que é maiúscula, e ela não é em negrito mais. Introdução. Essa parte do trabalho ela é obrigatória. Você vai colocar o tema, né? O que te levou a falar sobre esse trabalho, tá? Se for um artigo científico, mínimo de 8 páginas e um máximo de 16. Se for uma monografia, né? O seu trabalho vai ter 35, no mínimo 35 páginas. Aí você tem que observar isso tudo. E aqui, ó, você não pode ser muito extenso, tá? Você vai falar o que te levou a escrever esse trabalho. Qual a importância desse trabalho? Você vai falar sobre a estrutura do seu trabalho, vai dar detalhes sobre o assunto, ou seja, o que você vai tratar. E a partir dessa página, né, é que tem um númerozinho aqui, ó, do número de páginas. Lembrando que essa introdução é normalmente, no máximo, umas 2 folhas, não passa disso não. Desenvolvimento. Desenvolvimento, aqui
aqui já é o seu trabalho. Outra coisa, a introdução vem em uma folha separada. Quando você for partir para o desenvolvimento, cada capítulo do seu desenvolvimento é uma folha separada, tá? Você não pode continuar na mesma folha. Então aqui, ó, é a parte principal, o corpo do seu trabalho. Você vai desenvolver o seu assunto, né? Vai expor as suas ideias, vai estar alinhando as suas ideias com ideias de autores que já escreveram algo sobre esse assunto. Utiliza de citações, ou seja, as ideias de outros autores para dar um embasamento para o seu trabalho. Para as pessoas verem que você não tirou isso de debaixo do braço, você pesquisou, você analisou, tem outras pessoas que pensam da mesma forma que você. E ele pode ser dividido em seções e subseções. Tá vendo que eu coloquei aqui um título, Informática Escola, né? Depois eu coloquei um subcapítulo, que é Informática e Aprendizagem, e dentro da Informática e Aprendizagem, eu vou utilizar aqui da era digital. Então, vou ter outros capítulos, outras seções secundárias e terciárias, tá? No desenvolvimento também, você pode tá colocando tabelas, gráficos, quadros, figuras, né? No outro videoaula que eu vou fazer, eu vou estar falando sobre essas tabelas, esses gráficos, essas figuras. Conclusão também deve vir numa página separada, ela é obrigatória, né? Você vai falar quais as conclusões que você tirou depois de toda essa pesquisa. Que conclusão você chegou? Valeu a pena? Qual foi o resultado? Né? Isso foi de encontro ao que você já imaginava? Então aqui você vai estar fechando o seu trabalho, vai fazer uma síntese. Ela tem que ser bem objetiva, né? Não pode ter mais do que uma página normalmente, e não utiliza citações aqui na conclusão. Ela também deve ser numerada. Referências bibliográficas, ela vai vir no final lá do seu trabalho, também obrigatória, porque se o trabalho não tiver referência bibliográfica, é uma obra de ficção, ele não é um trabalho científico, não é um trabalho acadêmico. Você vai colocar em ordem alfabética, sempre dando um espaço entre um e o outro. Aqui não está em ordem alfabética, né? Mas eu coloquei só para demonstrar para vocês como que é a referência. No outro vídeo que eu vou fazer, eu vou falar especificamente da referência, tá? Tudo que você consultou, você está colocando aqui. Se você consultou na internet, se é algum livro, uma lei, um decreto, qualquer coisa que você tiver consultado ou mencionado, principalmente mencionado, se você usou como citação, obrigatoriamente tem que aparecer aqui, tá? O espaçamento ele é simples e tem que ter um espaço a cada referência. Os elementos opcionais. A gente tem uma parte, eu falei tudo sobre o que é obrigatório. Aí tem uma parte do trabalho acadêmico que é opcional, você coloca se você quiser. Se você estiver precisando de páginas no seu trabalho, é bom colocar. Lombada. Lombada é essa parte aqui, ó, aonde a gente descreve, né, o trabalho. Ela fica na lateral, ela complementa a capa do seu trabalho. Ela vai unir a capa até a última folha. Essa parte aqui, ó, tem que estar em Arial, tamanho 14, negrito e maiúsculo. Essa parte aqui, ó, Arial, tamanho 14, negrito e maiúsculo. E essa também, mesma formatação, tá? Vou mostrar aqui, ó, a lombada, em algum livro que vocês já devem ter visto, ó. Isso aqui, ó, é a lombada. Errata. Vamos supor que você já está com o trabalho todinho pronto, já está assinado, já está tudo ok, e você identificou um erro no seu trabalho. Então você vai fazer uma errata, é uma folha demonstrando o erro que ocorreu e a correção. Exemplo aqui, ó, tá o título, né? Aqui tá
formatação do título. Aqui tá colocando uma tabela, né, com a folha, a linha, aqui, o que foi errado? Onde se lê seção com C cedilha, a pessoa tem que ler seção com 2 S, aonde estava o erro. Então, você vai fazer uma errata, ou seja, uma demonstração dos erros do trabalho. Dedicatória. Esse título aqui, ó, ele pode existir ou não. Se ele existir, ele é aqui na primeira linha, né, centralizado. E aqui embaixo, o último palavra aqui, ó, tem que estar na última linha. Aí você vai falar para quem você dedica esse trabalho. Isso aqui é uma homenagem a alguém que não está envolvido diretamente no seu trabalho. Você não vai fazer uma dedicatória ao seu professor que te orientou, porque ele está envolvido diretamente com o trabalho. Você vai dedicar o trabalho para alguém que não está envolvido, tá? Muita gente confunde dedicatória com agradecimento. Agora, o agradecimento, você já vai agradecer a alguém que está envolvido diretamente ou indiretamente com o seu trabalho. Aí, por exemplo, se você for agradecer um professor, alguém que te ajudou, uma diretora de escola que abriu as portas para você fazer uma pesquisa, aí já é no agradecimento, tá? Aqui também o título pode existir ou não. Se ele existir, ele tem que estar na primeira linha, tá? E ele tem que estar centralizado. E aqui, ó, tem que terminar na última folha do seu trabalho. Epígrafe. Epígrafe é uma citação curta, é uma frase que você achou bonita. Às vezes você quer colocar que tem tudo a ver com o seu trabalho, aí você coloca essa citação aqui, ó, no epígrafe, lá no início do trabalho, depois do agradecimento. Listas. Sempre quando você colocar figuras, quadros, tabelas, gráficos e etc., você vai ter que fazer tipo um índice com a lista de cada coisa. Se você está usando figuras, você vai fazer uma lista de figuras. Se você está usando gráfico, você vai fazer uma lista de gráfico, tá? Então, você vai fazer uma lista que é igual a um índice, com o número da figura, o que ela representa e a página onde ela está, tá? E deve ser por ordem de apresentação no trabalho. Você não pode colocar aqui uma figura da página 15 e outra aqui embaixo na página 8, entendeu? Tem que ser em ordem de página, tá? Glossário. Se você está usando palavras, principalmente quando está fazendo um trabalho técnico, que normalmente os leitores não sabem o significado daquelas palavras, você tem que colocar um glossário. Ou seja, é tipo um vocabulário, um dicionário, onde você coloca a palavra, né, e o significado, o conceito daquela palavra. Para quê? Para facilitar o leitor. Ele não tem que ficar pesquisando palavras no dicionário. Ele vai lá no glossário, né? Vai ler sobre a palavra e vai entender. Apêndice. Tudo que você coloca extra no seu trabalho é apêndice e anexo. Qual a diferença dos dois? O apêndice são documentos que você elaborou, tá? Vamos supor que você está fazendo umas entrevistas, você está fazendo estudo de caso, né, no seu trabalho e está fazendo entrevistas. Você elaborou um roteiro de entrevista. Então, você vai colocar aqui, ó, no apêndice, esse roteiro. Agora, se você está fazendo, por exemplo, você pegou algo que alguém fez. Por exemplo, você está fazendo um estágio e aí você pegou os planejamentos da professora ou as atividades xerocadas que ela deu. Aí ele vai vir no anexo, porque não foi você que fez, você não é o autor, é outra pessoa que é o autor. Isso aqui é a fonte que eu utilizei para estar fazendo esse slide, né?
E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Essa videoaula sobre as regras da BNT terminou aqui. Fiquem com Deus, né? Qualquer dúvida, estou à disposição.